Olá, estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, hoje contemplando a temática Primeiros Socorros na Infância. Os nossos convidados de hoje são o enfermeiro Giovanni Souza da Silva. O Giovanni é pós-graduado em urgência, emergências e traumatismos. O Giovanni também tem uma empresa que presta treinamento para os cuidados em primeiros socorros e é nosso mestrando no programa de mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Também temos como convidada a especialista mestre e doutora em odontopediatria Alice Souza Pinto, as mestrandas do mestrado profissional em saúde materno-infantil, a cirurgia dentista Karen Coronel, e a nutricionista e professora da Rede Básica de Ensino, Márcia Montanher Maia. Ainda temos as formandas do curso de odontologia, Letícia Angonese Quadros e Maiara Segato. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa. Então eu gostaria de iniciar falando que de fato existe uma preocupação atual sobre os primeiros socorros, em especial na infância. E nós, de fato, quando pensamos em situações de primeiros socorros, nessa idade em especial, nos remetemos à escola, porque a escola é um ambiente onde as crianças convivem em um número grande de crianças, de indivíduos, com situações de recreação, momentos em que realmente pode haver um risco maior para situações de emergências e urgências. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando ao Giovanni se vocês são muito acionados para prestar primeiros socorros em escolas, e quais são as situações mais comuns? O acionamento das escolas para os serviços médicos de emergência é constante, diário. O que são primeiros socorros, Primeiros socorros são aquelas medidas iniciais que as pessoas que visualizaram, que presenciaram o fato, devem adotar até a chegada dessa equipe especializada, até a chegada da ambulância. Diante disto, a gente precisa entender que essas pessoas que estão no local, elas precisam ter um preparo, precisam estar capacitadas para isso. As principais causas hoje, elas estão entre quedas, que é o campeão das chamadas, e essas quedas podem levar a um traumatismo de braço, um braço quebrado, perna quebrada, trauma crânioencefálico, trauma facial, onde pode ter corte no queixo, no supercílio, e também trauma dentário, Porque dependendo da idade da criança, ela não vai ter aquela situação de tentar se defender. Então vai cair de rosto no chão e pode ter esses traumas aí. Além disso, a gente atende muito desmaios, crianças com temperatura alta, náuseas, vômitos, convulsão, também é uma situação de chamada bastante frequente, parada respiratória, crise asmática, engasgo e, posteriormente, com uma frequência menor, mas com uma gravidade maior, a parada cardiorrespiratória. Então, essas são as principais causas das chamadas nesse público infantil. Alice, nós sabemos que algumas dessas intercorrências envolvem os dentes. Eu gostaria de saber, então, dentro do traumatismo dentário, qual é o mais comum e como é que a gente deve proceder dentro do ambiente escolar? Muito bem, grata pela pergunta. Obrigada, minha amiga Bianca, por mais uma vez estar aqui, participando, colaborando e também aprendendo, com Saúde em Foco. Realmente é muito comum o traumatismo dentário. Ocorre, assim, uma frequência grande no consultório e a equipe escolar, ela tem que estar preparada, Porque os piores traumatismos que a gente vê em criança é de 0 a 3 anos. Então, é na pré-escola, no ambiente de creche, Com as crianças ainda bebês, na primeira infância. Então, os mais comuns são desde o traumatismo no esmalte, em que ocorrem lascas, na fratura da coroa, em que os pais percebem, olha, esse dente não era quebradinho, não tinha essa lasquinha, não tinha essa fraturinha. Muitas vezes acontece de forma desapercebida aos professores, até aos pais, Quando chega à consulta, a gente observa num exame, olha, tem uma lasquinha aqui, não tinha no último exame, na última consulta dele. Ah, puxa, mas quando foi? Não sei. Então, isso realmente é o que acomete mais frequentemente a criança. O outro
trauma também frequente é a intrusão dentária, que é o mais grave de todos, né? Considerando os dentes de leite. Então, a intrusão é aquele trauma em que muitas vezes o dente entra totalmente dentro do alvéolo, do osso alveolar. E às vezes os professores procuram o dente achando que caiu, onde está, cadê, porque não está na boquinha, ele está totalmente intruso. E esse é uma gravidade maior na dentição de leite, dentição decídua. Por quê? Porque o permanente, o germezinho está se formando ali dentro do osso. Então, os pais e os familiares, né, e os responsáveis na escola, naquele ambiente, têm que estar atentos para recorrer, né, ao socorro imediato e procurar um profissional de odontologia, preferencialmente um odontopediatra, né, que já tenha capacidade de abordar, de orientar e de esclarecer aquele familiar, né? Então, acionar um serviço de urgência. O que os professores têm que fazer naquele momento? Tentar coagular, né? Pressionando, fazendo, né, aquela abordagem imediata, tranquilizar a criança. O papai e a mamãe estão chegando, né? O doutor já está vindo, tá tudo bem, tudo vai ficar bem, né? Logo tu vai no dentista, que atende só criança, que vai ser legal, e o teu dentinho vai estar logo bonito de novo, né, na tua boquinha. E esse é o momento inicial. Agora, em crianças de 8 a 10 anos também existe o trauma frequente, que é a avulsão dentária, que é mais comum na dentição permanente, aquela que o dente cai inteiro. E já um dente permanente, porque entre 8 e 10 anos a dentição de leite já está terminando, finalizando a sua troca, né? Então, nesse caso, é um dente que teoricamente deveria permanecer com o indivíduo pela vida inteira. Então, o que a gente tem que cuidar diante dessa situação em que o dente cai totalmente, o permanente? Armazenar ele em ambiente úmido. Se não tem um leite na escola ali, naquele momento, bota num soro fisiológico, não tem sorinho, bota numa água, né? Mas tentar não deixar ele seco e realmente recorrer, né, num prazo rápido, de preferência em 15, 20 minutos, no máximo em meia hora, ao profissional de odontologia para buscar o reimplante desse dente. Porque os índices de sucesso são grandes quando você consegue, um período inferior a 1 hora, reimplantar e conter, fazer uma contenção, né, semi-rígida ou rígida, conforme a situação do que o paciente apresenta naquele momento. Então, esses são os 3 traumas mais frequentes, na dentição de leite e na dentição permanente. É importante também a questão da colagem de fragmento, né, Alice? Exatamente, perfeito, porque o segundo trauma na dentição permanente mais frequente é a fratura de coroa, né? Que é um pedacinho do dente, às vezes grande, às vezes a metade do dente que se perde. Então é importante catar, procurar aquele fragmento e aí levar, né, de preferência num ambiente úmido de novo, ao profissional que consegue restabelecer estética, função, da forma mais perfeita, mais ideal, repondo, recolando aquele pedacinho. Não é nem necessário restaurar, né? É possível utilizar o fragmento fraturado, perdido. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Eu queria que tu abordasse a lei que entrou em vigor há pouco tempo, que é a Lei Lucas, para aqueles que não tiveram acesso e conhecimento, por que ela surgiu, qual o seu principal objetivo. Certo, a Lei Lucas, ela intitula esse nome em homenagem a um menino de 10 anos, Lucas Amora, que faleceu em 2017, num passeio da escola, no momento do lanche, onde estavam lanchando. Então ele se engasgou e acabou falecendo. Desta data aí, 2017 em diante, a mãe dele procurou os recursos jurídicos e políticos e conseguiram, então, através da parte política, aprovar essa lei, a Lei 13.722, que entrou em vigor agora dia 4 de abril de 2019. O que prevê essa lei? Ela prevê que as escolas em âmbito municipal, estadual, federal e também recreação infantil, públicas ou privadas, capacite os seus professores e funcionários para noções de primeiros socorros. Vem de encontro aquilo que a gente iniciou falando aqui dos principais traumas, né, na infância dentro de um ambiente escolar. Que quem está lá neste momento são os professores e os funcionários dessa escola. E eles vão fazer algum procedimento, né, cabível, claro que dentro de uma capacitação, até a chegada de uma equipe especializada. Então a lei prevê essa capacitação. As escolas elas têm essa capacitação anualmente, a partir de agora,
vai ser fiscalizado por um órgão regulador, que vai ser ou o município, ou o estado, ou a federação, e essa adequação já deve começar agora, neste momento já. Escutando as falas do Giovanni e da Alice, nos espanta, nos impressiona, né, o quanto de fato é comum essas situações e o quanto a população em geral deveria estar preparada, porque nós não estamos livres, né, de que isso aconteça a qualquer momento da nossa vida. E como profissionais da saúde, todos aqui, né, existe uma exigência, né, voltada para nós, para que nós possamos prestar algum auxílio nesses momentos. Mas aí eu volto, né, atenção em especial aos professores da rede básica, né, os funcionários, porque de fato é um ambiente propício. Né? As próprias brincadeiras, o volume de crianças, propicia que em alguns momentos possam acontecer situações, né, de urgência, de emergência, e nós precisamos saber lidar, eles talvez mais ainda precisem saber lidar com essas situações de forma adequada, evitando muitas vezes que o socorro seja acionado sem necessidade, ou até mesmo sabendo manusear o indivíduo que sofreu, né, o agravo de uma forma correta, porque também realizar qualquer tipo de manejo inadequadamente pode piorar a situação. Né? Márcia, tu que tem também uma experiência grande na rede básica de ensino, né? O que tu poderia nos dizer, tu considera importante essas capacitações e tu já vivenciou alguma situação onde foi necessário acionar o socorro? Como é que foi isso? Quais foram os indivíduos envolvidos e como agiram nesse momento, né? Obrigada pelo convite, Bianca. Na escola tem dois relatos assim que eu acho bem importante. Um envolvendo crianças da educação infantil, né? E eles ficam, e eu acho importante porque eles ficam 4 horas conosco, em que uma menina estava correndo na hora do intervalo e tropicou e bateu a perna na calçada. Na hora a gente viu que começou a inchar a perna, acionou o SAMU, né? E ela quebrou a tíbia. Ela praticamente perdeu o ano letivo. E um outro caso, que é bastante comum, durante uma reunião pedagógica, uma colega nossa, ela estava, todo mundo reunido ali, e a gente começou a perceber que ela estava, tipo, meio que desmaiando, né? Isso foi em 2016. Aí a gente acionou, foi tranquilizando, sabendo que ela usava medicamento, colocando medicamento debaixo da língua e tudo, até a emergência chegar. E na nossa escola aqui, do Antônio Reis, do Estado, o ano passado, a gente já teve capacitação e a gente acha bem importante, assim, teve capacitação, teve com os alunos, com os funcionários e com os professores. Mas eu acho que bom que tem essa lei que possa ser anualmente, né? Sim, porque o profissional, ele se atualiza. Sim. E querendo ou não, como é algo que se passa algum tempo, a gente começa a esquecer, porque são muitos detalhes, muitas situações diferentes. Não usa no dia a dia, não é sempre, né? Isso, uma rotina. Exatamente. Aí os protocolos, de fato, podem ser esquecidos, né? Então, essa capacitação contínua, acredito que seja fundamental, né? Alice, nessas situações que ocorrem o traumatismo dentário, os responsáveis, eles costumam ficar bastante preocupados, nervosos. Qual o manejo, tanto para o paciente infantil que teve esse traumatismo e para o responsável? Muito. Inclusive, a gente observa, assim, que a maioria dos traumas acontece, os dentários, na presença de um familiar. Às vezes não é nem o cuidador, é um familiar. Distraiu-se aqui, tropeçou num brinquedo, né? Estava andando de bicicleta com o pai, estava andando de skate. Então é interessante isso, né? A gente tem que tranquilizá-los dizendo que acontece, que nós somos humanos e que tem solução. Coisa boa, um problema na vida ter solução, né? E que nós vamos fazer o melhor possível para resolver e que nós precisamos naquele momento de angústia, porque a criança já sente a insegurança, o nervosismo do pai, da mãe, de um professor, né, do adulto. Meu Deus, eles estão nervosos, eu também vou ficar nervoso. Então, assim, o mais importante é
tranquilizá-los, acalmá-los, porque assim, a postura deles vai influenciar no resultado do tratamento da criança depois. Então, como nós estamos numa situação de urgência, né, às vezes se encaixa o paciente ali, ó, vamos respirar fundo, pega uma aguinha, vamos conversar sobre os efeitos, os possíveis prognósticos, né, o futuro desse dentinho e da saúde bucal da criança decorrente desse trauma que aconteceu, e vamos fazer um procedimento que é necessário de urgência. Muitas vezes a gente não restaura, não intervém de forma definitiva naquele dentinho, naquele momento, né? Mas faz um tratamento de emergência, de urgência ali naquela situação. E aí, mais calmos, uma semana, 10 dias depois, a gente finaliza, né, aquele tratamento inicial. Mas o mais importante é nós, muitas vezes, focarmos na psicologia, no emocional desses pais, porque angustiados, nervosos, todos têm, vão ficar, né? Nós também nessa situação, né? Então, o importante é isso, eles saberem que tem solução e que a postura deles vai contribuir para aquele atendimento que muitas vezes, se é um bebê, uma criança de 0 a 3 anos, nós vamos ter que conter. Opa, é assim, tá? Está descrito na literatura, você vai ficar nesta posição. É importante que nós façamos esse atendimento da melhor forma possível e que você tem que confiar no meu trabalho, no profissional, e nós vamos garantir um resultado bom. Só que segura a cabecinha, segura o corpinho e tudo vai ficar bem. Não vai haver trauma no sentido emocional da criança ter pavor de dentista, isso não vai acontecer, mas que para a gente consiga otimizar o tempo mais rápido possível, porque a criança já está desgastada, cansada, emocionalmente abalada, assim como na sua família, a gente tem que agir de forma rápida e efetiva para que o sucesso se dê de forma melhor para aquele tratamento, para aquela situação clínica ali. E como muitas vezes nós dependemos também da ajuda dos pais ou responsáveis, se eles estiverem assim tão nervosos, eles não conseguem nos auxiliar, né? Exato. Então, essa tranquilidade realmente é importante. Nós, como profissionais da saúde, precisamos tentar passar essa tranquilidade para as famílias, né? Com certeza. Giovanni, então, relacionado aos primeiros socorros, como é que a gente faz para lidar com o nervosismo dos pais e dos professores nesse ambiente escolar, né? Essas situações de urgência, emergência, tanto como trauma dentário quanto outras situações, o nervosismo, a ansiedade vai fazer parte do contexto em todos os ambientes ali, em todos os atores ali naquele momento, pais, a própria vítima, os profissionais, professores, inclusive a gente fica nervoso em alguma situação, ainda mais quando a gente trata com criança, que é uma situação que é mais sensível, mais delicado. Humanizar esse momento, esse ambiente, trazer os pais juntos para aquela situação, interagir com ele, ter falas claras para eles poderem ajudar naquele momento ali. Porque naquele momento, tanto professores, pais e os profissionais, em quem a criança mais vai confiar? É nos pais. Então eles têm que estar presentes, eles têm que estar juntos nesse meio ali, e se os pais naquele momento não estiverem juntos, a criança vai confiar mais no professor, que tem um contato mais direto com aquela vítima, né, entre aspas, ali naquele momento. Então, interagir, ter uma humanização e fazer eles participarem deste momento para tranquilizar a criança, para a gente poder, e aí eles ficam mais tranquilos também no momento que a gente está fazendo os procedimentos, e aí o ambiente se torna mais tranquilo, assim, para a condução desse atendimento. Então, tu vê, né? Tudo depende de tranquilizar, de harmonizar o ambiente, né? Para que muitas vezes as medidas principais sejam tomadas. Exatamente. Então, como o emocional é importante nesses momentos, Acolher, né? né, aquela família, a criança, a melhor forma no sentido de tranquilizá-los de que está sendo feito o melhor naquele momento. E né? até os professores também, que têm uma grande responsabilidade, né, nessas situações. Alice e Giovanni, o que Alice, no traumatismo, o que tu acha que é importante que para nós, professores, qual é o conhecimento que nós temos que ter no primeiro momento que acontece uma situação como a que tu relataste? E Giovanni, o que tu acha que é necessário para nós, o básico, assim, do professor na hora de prestar o socorro para o aluno? Bom, na minha área, dentro da odontologia, o mais importante é o seguinte: se no momento que acontecer
a perda total do dente, né? Tanto o dente de leite quanto permanente, é guardar ele em ambiente úmido, né? Depois o profissional vai decidir, né, o que fazer, se é possível reimplantar um permanente. O dente de leite normalmente nós não reimplantamos, mas nós podemos usá-lo para um aparelhinho, um dispositivo para manter o espaço do dentinho, né? E se houver uma fratura de dente, tanto de dente de leite quanto permanente, guardar também em ambiente úmido, num frasquinho, aquele pedacinho, que pode ser muito útil para a restauração, né, da estética, da função, da saúde daquele elemento dental, né? Basicamente isso. Não tentar lavar, irrigar, tentar recolocar, né? A não ser que a escola fique, puxa, a 1 hora do atendimento imediato mais próximo, né? 40 minutos. Aí realmente isso pode acontecer dependendo da zona rural, do local onde se encontra, né? Até achar um profissional, porque o tempo para reimplante é importante, mas aí caberia o quê? Também uma qualificação dos profissionais da rede, né, escolar, que daí exigiria... Até mesmo porque nos casos de dentes de leite, né, a questão do reimplante é muito delicada, Muito delicado, né? então... Porque você tem um permanente ali na sequência se formando, Melhor se não- for reimplantado com muita força, né, pode até causar um problema sério no permanente que está se formando, então talvez não fosse nem Exato. adequado, né? Não é adequado. Então, o melhor é realmente armazenar aquele elemento dental ou fragmento e se encaminhar o quanto antes ao profissional de odontologia, de preferência odontopediatra, que já tem uma prática com essa demanda, né, de pacientes mais frequente que o clínico geral. Em relação ao que os professores devem ter de capacitação para primeiros socorros, é bastante amplo, né? Vocês viram ali no início ali que eu citei no mínimo umas 8 situações mais frequentes. Então, todas essas situações, elas vão ser abordadas num curso de primeiros socorros básicos para professores. E não somente professores, eu acho que em geral, a população em geral deveria ter uma noção básica de primeiros socorros, porque as situações acontecem, na grande maioria das vezes, ou dentro da sua residência ou na escola, onde essa criança passa a maior parte do tempo. Então, as principais são quedas, né, com cortes, traumatismos, essas capacitações são importantes, engasgo e parada cardiorrespiratória. São as coisas mais importantes, convulsão também, é uma situação muito comum e as pessoas devem saber o que fazer para poder ajudar até a chegada da equipe especializada. A equipe vai ser acionada, vai demorar um tempo para chegar. Esse tempo da chegada tem alguns parâmetros aí que a gente pode salientar. Por exemplo, a distância. Se a gente hoje for acionado aqui no centro da cidade, onde a maior parte das ambulâncias fica alocadas, e esse atendimento for em Camobi, a gente vai demorar ali cerca de 10 minutos para chegar até o local. E se for uma parada cardiorrespiratória, já está comprovado que a cada minuto que esse paciente, independente de ser criança ou adulto, está lá precisando de ajuda e ninguém faz nada nesse paciente, a cada minuto ele perde 10% de chance. Em 10 minutos, praticamente, a gente chega lá e não vai ter sucesso no nosso atendimento. Agora, se a população em geral, professores em geral, comunidade em geral está preparada, tem noções, a gente vai conseguir aí minimizar muito sofrimento e vai conseguir diminuir o número de óbitos na urgência e emergência constantemente. Fica clara a importância de talvez existir um planejamento para cada local, né? Para cada escola, pensando em crianças, porque claro que uma escola que fica mais longe de um serviço de primeiros socorros vai ter que ter um preparo, um planejamento diferente, né? Talvez a gente precise, a exemplo de outros países, nos organizarmos e nos planejarmos mais, né, para esse tipo de situação, né? Fazer talvez um treinamento contínuo mesmo, talvez até criando situações ali não reais, mas para que se possa perceber, né, como que as coisas estão se colocando e como as pessoas, como os envolvidos, os atores têm que se posicionar e se colocar naquele momento e verificar se existe de fato uma efetividade, se cada um sabe a função que tem, né, e sabe executá-la, principalmente, né, Giovanni, porque te escutando eu fico pensando como a questão de tempo pode ser importante para algumas situações, né? Exato.
E pensando no que tu fazes, né, às vezes é uma questão de vida, né? Exatamente. Então o tempo é fundamental. O tempo é o mandatório nessas questões, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, através de leis, né? Em outros países, como exemplo, os Estados Unidos, crianças lá do ensino primário, elas já são ensinadas primeiros socorros para elas, para os professores, para a comunidade em geral, né? E a gente está atrasado nesse contexto aí da saúde, né? Esse tema ele nos tira da zona de conforto, né? Quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente vê o quanto é importante, o quanto, como tu mesmo sugeristes, é importante que não só os profissionais envolvidos nas escolas, mas talvez toda a população precisasse continuamente estar se preparando, aprendendo sobre isso, para que nós pudéssemos então prestar pelo menos os socorros básicos que nós como profissionais da saúde podemos prestar, né? Claro que não como um socorrista, mas algumas medidas que nós podemos de fato realizar e até a população em geral pode, né? Algumas coisas que facilitam para quando os socorristas chegarem, né? E podem também contornar essa questão do tempo, que vai ser fundamental para salvar vidas. Aumenta a chance de sucesso. De sucesso, né? Com certeza. Recuperação. O treinamento e a organização, né, são fundamentais. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, os esclarecimentos que vocês prestaram, com certeza fundamentais e nos fazem refletirmos, né, sobre essas situações, o quanto é importante. Que bom que veio aí a Lei Lucas, né, que vai fazer com que profissionais como a Márcia se sintam mais preparados para esses momentos e que nós possamos trabalhar cada vez mais nisso para que a gente possa reduzir os índices relacionados a esse tipo de situação, os índices negativos, alcançarmos bons índices, né? Melhorar, Assim né? seja. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós chegamos ao final de mais um programa e nós nos encontramos, então, em um próximo Saúde em Foco.